Constituição de 88, repito, era a referência, né, que estabelecia os limites e os alcances dos movimentos, né, da conjuntura política, por mais fortes que fossem esses movimentos, mas eles se davam, repito, dentro de uma pactuação democrática aceita por todos, que foi a nossa Constituição Cidadã. Esse pacto foi rompido com o afastamento da presidenta Dilma em 2016. Eu acho que a questão mais importante é, de fato, de onde veio a nossa cegueira. De onde veio a nossa cegueira de não conseguir enxergar o tipo de fragilidade institucional, de fragilidade política na qual digamos, a nova República Brasileira estava assentada. Então, criando ali numa direita que até então estava usando a centro-direita como cavalo de Troia, você não tinha ninguém que batia no peito com orgulho para dizer que era de direita no Brasil. Mesmo o malufismo ficou muito escamoteado ali, a direita surfou no tucanato por muito tempo, mas com o Bolsonaro uma direita começa a sair do armário e aceitar ser chamada pelo que ela era. Mas um país que fez o que o Brasil fez, desculpa, um país que não colocou nenhum torturador na cadeia na época depois da ditadura militar, que não fez nenhum processo de justiça de transição, sabe, que foi incapaz de obrigar as Forças Armadas a uma meia-culpa em relação aos mais de 20 anos de ditadura que ela impôs à sociedade brasileira. Imaginar que a gente estaria imune a esse tipo de retorno é não conhecer a história. Para onde que vocês gostariam de ver o debate político e as disputas políticas caminhando? Esse debate deve ser feito de forma profunda, radicalizada no bom sentido, num processo político eleitoral. A esquerda precisa ter a coragem de defender as reformas estruturais que não foram feitas até hoje. Está aí essa pandemia mostrando, né, o quanto é necessário a gente valorizar o sistema único de saúde. Aliás, a pandemia está trazendo, né, um bom debate, que são aqueles que demonizam o papel do Estado, que são aqueles que acham que tudo que é bom funciona só se for privatizado e tudo que é ruim funciona pela via estatal. E as coisas não podem ser assim, não devem ser assim e não podem ser assim. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: eu acho que defesa da vida, defesa da democracia, nesse momento nós temos que conclamar todos e todas e vamos, né, para o debate do ponto de vista do processo político eleitoral, trazer exatamente isso, o papel do Estado. Qual o tamanho que o Estado deva ter para garantir direitos aos trabalhadores, direitos à população, para garantir políticas públicas com qualidade, com eficiência e com universalização. O debate das reformas estruturais. Então, eu acho que ela tem um problema de vício de origem, essa discussão da Frente Ampla. A não participação do ex-presidente Lula, a meu ver, expõe a fragilidade dele como um líder de toda a esquerda e até dentro do PT. Nós entrevistamos o governador Camilo Santana, colega da governadora Fátima, no Roda Viva, e ele defendeu a Frente Ampla e disse textualmente: eu acho que o Lula está errado neste caso, mas enquanto ele for uma entidade que paira acima da esquerda e acima do PT e dita os destinos da esquerda e do PT, é difícil a esquerda ter este projeto que o professor Vladimir falou. A pauta identitária e a ênfase na pauta identitária não é o suficiente para um projeto de país nesses moldes que a governadora falou, que precisa discutir a questão fiscal, que precisa discutir o papel da saúde e da educação. A pauta identitária não dá conta disso. E a ênfase na pauta identitária, que é importante, mas que não é central, ajuda a explicar o Bolsonaro. Quando ele investe na guerra cultural, ele investe em mistificações como mamadeira de piroca e outras coisas assim, ele está entendendo que uma parcela da sociedade estava saturada dessa discussão identitária e carente de uma discussão em outros aspectos. Então ele mistifica, ele estigmatiza as minorias e aí parte para isso que é um outro problema que também o aproxima do fascismo, e eu concordo com o professor Safatli, mas muito porque ele viu uma janela de oportunidade. Isso mostra que nós temos, de fato, um problema extremamente sério diante do Brasil. E esse problema, ele exige uma série de movimentos. Quer dizer, um deles é esse movimento de compreender, quer dizer, todos os outros setores compreendem que nós temos um governo fora de qualquer possibilidade de negociação.
por um lado. Mas eu temo muito alguma coisa nesse sentido, porque, veja, quando se fala, por exemplo, nas organizações de frentes, direita, esquerda, centro-direita, bem, é triste perceber como há vários setores da política tradicional brasileira que entram nesse tipo de discurso só esperando alguma forma de negociação melhor com o governo. E, por outro lado, eu acho que existe uma pauta de questões que o Brasil precisa conseguir enfrentar de uma vez por todas.